Olá, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a reforma tributária, o que a gente já tem. Eu quero passar para você que é empresário, né, as principais mudanças, o que está acontecendo em relação à reforma tributária e o que pode afetar ou não a sua empresa. Eu sou Vitor Maesta, sou contador, consultor empresarial, diretor do FC Group Contabilidade. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like se gostou do vídeo, deixe aí também nos comentários, né, assuntos que vocês querem para a gente produzir os próximos vídeos. A reforma tributária, normalmente ela foi aprovada pela Emenda Constitucional 132 de dezembro de 2023. Após isso, foram feitos alguns projetos de lei, os mais importantes, o PLP 108 e o PLP 68. O 108 trata da distribuição dos tributos entre os entes federativos, municípios, estados e a União, e o PLP 68 ele trata da forma de tributar os produtos, a essência, qual vai ser a alíquota, entre outras coisas. Ambos esses projetos eles estão no Congresso Nacional para serem aprovados. Era para entrar em votação agora no mês de setembro, mas devido às eleições municipais, isso foi postergado, provavelmente em outubro ou novembro vai ter a aprovação. Do que trata a reforma tributária? Primeiro, ela vai iniciar num processo de transição, que vai ser do ano de 2026 até o ano de 2033. O ano de 2026 ele vai ser para teste, e a partir de 2027 vai começar a implementação do CBS, depois em 2029 do IBS até 2033. Nesse período de 2027 a 2033, a gente vai trabalhar com as duas sistemáticas tributárias, a tributação hoje atual e a nova tributação ao mesmo tempo, sendo progressivamente alterada entre elas até que em 2033 encerra-se a tributação atual e passa a vigorar somente a nova tributação. E o que é essa nova tributação? Eu vou pegar o ICMS e o ISS, isso vai ser transformado no IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Eu vou pegar o PIS e a COFINS, e isso vai ser transformado no CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. O IBS mais o CBS, ele forma o chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que vai ter uma alíquota única para todos os municípios, todos os estados, todas as empresas a nível nacional. Essa alíquota cogita-se entre 26,5% e 28%. Essa alíquota ela depende da aprovação por lei complementar, que também vai ser apresentada ainda no nosso Congresso Nacional. Além do IBS, CBS e o CBS, surgiu a figura do chamado IS, Imposto Seletivo, carinhosamente chamado por muitos aí como Imposto do Pecado, porque ele é um imposto que vai ser cobrado sobre produtos poluidores, produtos que causam mal à saúde. E o IPI, que nós tínhamos, o IPI ele vai ser extinto, com exceção de alguns produtos da Zona Franca de Manaus, como lá ainda vai ter IPI. Se você fabrica um produto similar ao que tem na Zona Franca de Manaus, ainda vai ter incidência de IPI. Mas nos demais casos, o IPI então ele vai ser suspenso, não vai existir mais. Então a gente tem ICMS e ISS vai virar IBS, PIS e COFINS vai virar o CBS. Tudo isso em junto forma o IVA, chamado IVA dual, porque a gente tem duas esferas ainda. Eu tenho a esfera da União e tem estados e municípios. E qual vai ser a incidência? Sobre o que incide esse novo imposto? Normalmente sobre as operações com bens e serviços. Toda vez que eu vender um produto ou fazer a prestação de serviço, vai ter a incidência do IVA, do IBS e do CBS. E sobre o que não incide? Sobre as operações não onerosas. O que são essas operações não onerosas? Vai ter uma previsão em lei complementar. Um exemplo que vai estar lá é o fornecimento para uso e consumo pessoal. Então, sobre isso não vai ter a incidência. Além disso, o que mais não entra na base de cálculo do IBS e do CBS? Relação de emprego, atuação como administrador, conselheiro e outras posições correlatas.
Então, sobre a folha de pagamento da empresa, né, não vai incidir o imposto, consequentemente também eu não vou conseguir crédito sobre a folha de pagamento. Também não vai incidir imposto sobre as transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Então, a empresa que tem matriz e várias filiais, né, quando ela transferir produtos entre as filiais ou entre a matriz e suas filiais, não vai ter incidência do IVA, do IBS e do CBS. Sobre as operações societárias, integralização, fusão, dividendos, etc., também não vai ter incidência do IVA, do IBS e do CBS. Sobre rendimentos financeiros, com exceção, é lógico, das empresas que trabalham na área financeira, bancos, factos, essa vai ter incidência. Mas nas demais empresas, sobre rendimento financeiro, não tem incidência do IBS e da CBS. Doações sem contraprestação de valor, também em cima das doações, não vai ter incidência do IVA, do IBS e do CBS. E qual que é a base de cálculo para ser calculado o IVA, o IBS e o CBS? A base de cálculo do IBS e do CBS é o valor da operação que, pelo parágrafo 1º do artigo 12 do PLP, compreende o valor integral cobrado pelo fornecedor a qualquer título, inclusive os valores correspondentes a acréscimos decorrentes de ajuste, juros e multas e encargos, tributos e preços públicos, transporte, o frete, descontos concedidos sob condição e outros valores associados ao valor da mercadoria ou dos serviços. Então, a base de cálculo vai ser a venda dos produtos, o giro desses produtos e também a prestação de serviços, acrescido dos itens que a gente acabou de comentar. O IBS, o CBS, o IVA, normalmente ele vai ser um imposto não cumulativo, né? Não vai ter mais aquela questão do imposto em cascata que vai acumulando. Na realidade, com o IVA, você vai pagar a diferença entre os créditos dos produtos que você adquiriu e o débito dos produtos ou serviços que você está vendendo. Esse crédito ele é amplo, universal e financeiro. O que quer dizer isso? O crédito amplo. Todas as despesas são creditáveis, exceto aquelas caracterizadas como de uso e consumo pessoal. Eu vou poder usar crédito de tudo que eu comprar para minha empresa. Universal. Indústria, comércio e serviços vão pagar os mesmos tributos, tanto que a alíquota é igual para todo mundo, né? Como eu falei lá, vai ser de 26,5% a 28%. E financeiro, tá? Os créditos remanescentes podem ser ressarcidos em dinheiro, extinguindo a figura da conta gráfica. O que quer dizer isso? Tá? Não vou ter mais crédito em conta gráfica. Pegar o exemplo do ICMS. O ICMS eu me credito do que eu compro e debito o que eu vendo. Quando eu tenho mais crédito do que débito, eu geraria um crédito, isso ficaria em conta gráfica e eu ia compensando isso nos próximos meses. Ou, se não desse para compensar, se fosse muito crédito, eu poderia entrar com um pedido de restituição. Ia demorar um bom tempo, mas eu ia receber esse dinheiro. Agora, isso mudou. Se caso no mês eu fazer a apuração, fechar e eu tenho mais crédito do que débito, esse crédito, logo depois que eu entregar a apuração, que o contador fizer a contabilidade e entregar a apuração dos tributos para a União vai ressarcir esse crédito de volta num período normal, como regra geral, de 60 dias. Se a empresa for uma boa pagadora, estiver em dia com as obrigações da Receita Federal, esse crédito ele pode vir até em 30 dias. E se esse crédito ele for acima de 150% dos créditos normais que essa empresa sempre tem, ou um volume muito grande naquele mês, a Receita ela vai pedir um prazo de até 180 dias para devolver o dinheiro. Até porque ela vai ter que fazer o quê? Verificar se esse crédito realmente existe, realmente a empresa tem direito a esse crédito e a receber o dinheiro de volta. Além disso, como vai funcionar a apuração e o recolhimento do imposto do IVA, do IBS e do CBS? No caso de soluções integradas em âmbito nacional, o IVA ele vai unificar várias coisas. Vai ser tudo unificado no CNPJ. Provavelmente eu não vou ter mais inscrição estadual, inscrição municipal. O único número que vai servir para poder fazer
a apuração dos impostos vai ser o seu CNPJ ou o seu CPF, se for pessoa física. Vai ter também documento fiscal único, então os modelos de notas fiscais vão ser unificados num único modelo. Né? Que nem hoje, por exemplo, se a gente pegar prefeituras, né? Cada prefeitura tem um modelo de nota fiscal. Isso tudo vai ser unificado e a gente vai ter um modelo de nota fiscal só, que vai servir tanto para a indústria, comércio, como para a prestação de serviços. A apuração continua sendo mensal, faço a apuração no mês, entrega as obrigações e pago o imposto no mês seguinte. E, normalmente, se eu tenho várias filiais, né, tem matriz e várias filiais, eu vou centralizar toda a apuração em uma única unidade, podendo ser na matriz ou escolher uma das filiais para poder fazer a centralização de toda a apuração tributária. Pagamento. O pagamento vai ser recolhido, né, pelo contribuinte após as apurações. Se tiver compensação de crédito, vou entrar com o pedido, que nem eu falei, dentro do prazo de 30 dias, 60 ou 180, vão ter a restituição desses créditos. E também surge aí no pagamento uma figura do chamado split payment. O que é isso? Normalmente, o órgão público ele já vai querer fazer como se fosse uma retenção do imposto diretamente no recebimento lá no banco ou no cartão ou via Pix, tá? Então ele vai pegar a média dos tributos que você paga, vamos supor que em média, fazendo débito e crédito, você vai pagar 8% de carga tributária mensal. Por quê? Porque quando você compra, você aproveita os créditos pela mesma alíquota do pagamento que você vai fazer dos tributos na venda. Então, se eu comprei 100 mil reais de produtos, e vamos supor que a minha alíquota seja 27%, eu vou ter 27 mil de crédito. Se eu vendi 200 mil reais, eu vou pagar 27%. Quer dizer que eu vou ter 54 mil de imposto a pagar. 54 menos 27 dá 27, eu só pago 27. Isso vai dar uma alíquota média de 14%, 15%. Pegando essa média da alíquota, o órgão público vai fazer o quê? Quando você receber, né, a duplicata lá no banco, ou passar o cartão de crédito, ou receber via Pix, ele já vai reter automaticamente na transação bancária esse percentual médio de tributação que você paga. Depois, no fechamento mensal, na hora que fazer as apurações, né, aí vai ver se ele reteve mais ou menos. Se ele reteve menos, você vai pagar a diferença em dia. Se ele reteve mais, aí vai ter a devolução do dinheiro. Daí a devolução é mais rápida, não é naqueles prazos de 30, 60 ou 180 dias. Normalmente, se ele reteve mais, depois que foi feita a apuração e entregue essa apuração, o prazo que eles colocaram na legislação é devolver o dinheiro em até 3 dias após a entrega da apuração, para ser bem rápido aí o processo. O split payment, ele é uma trava principalmente para aquelas empresas que não gostam de andar muito correta, né, que gostam de postergar a emissão de nota fiscal, entre outras coisas. A tendência da fiscalização com isso é querer barrar esse tipo de atitude, ou seja, retendo diretamente do recebimento, né, o valor do tributo, para que depois faça o casamento, né, na apuração e ver se deu imposto a pagar ou a restituir. E nessa questão, como que fica o Simples Nacional? Porque normalmente a reforma tributária e essa mudança na tributação são para os regimes normais, regime do lucro presumido e o regime do lucro real. O Simples Nacional normalmente não vai ter muitas alterações. A princípio, tem a manutenção das mesmas alíquotas, não vai mudar. E o Simples Nacional vai passar crédito para as empresas normais? Sim, sobre o que foi pago dentro do Simples, né, de PIS, COFINS, ICM ou ISS. Então, o valor que foi pago lá dentro do Simples vai ser passado de crédito para as demais empresas. Então, quando uma empresa normal comprar do Simples Nacional, ela não vai poder se creditar na mesma alíquota do que ela vai vender? Não, ela só vai poder se creditar do que a empresa do Simples Nacional pagou desses tributos. Somando lá dentro do Simples Nacional, que foi PIS, COFINS, ICMS ou ISS, ela vai poder se creditar apenas desse valor. Eu acredito que o Simples Nacional também, até entrar em vigor aí as normas, né, até 2026, 2027, provavelmente também vai passar aí por uma adequação. Mas, a princípio, as normas do Simples Nacional, para quem está no Simples Nacional, continua a mesma coisa, não vai mudar
muito. Em relação, né, à reforma tributária e a alíquota que eu falei que vai ser de 26,5% a 28%, normalmente eu vou ter regimes diferenciados e regimes específicos. E esses regimes eles vão trazer uma redução nessa alíquota. Como eu falei, todas as empresas, tanto indústrias, comércio e serviços, vão pagar a mesma alíquota. Só que há a previsão na reforma tributária, na legislação, que alguns setores, algumas atividades, elas vão ter uma diminuição no percentual dessa alíquota e, em alguns casos, de alguns produtos, até vai ser zerado. Então, assim, em regimes diferenciados, o que a gente vai ter? Profissões regulamentadas, como administradores, advogados, contabilistas e demais profissionais que possuem registros em conselhos regulados, conselhos de classe. Eles vão ter uma redução na alíquota de 30%. Então, por exemplo, se for fixada a alíquota do IVA de 27%, no caso das profissões regulamentadas, elas vão pagar apenas 19% de alíquota. Bens e serviços, né, como serviços de saúde, alguns alimentos, produtos e insumos agropecuários, eles vão ter uma redução de 60% dessa alíquota. Então, se eu tenho 27%, 60% de redução, vou ter uma alíquota média de 11%. Eu vou tomar crédito de 11% e vou pagar 11% na saída. Faço débito e crédito e vou pagar a diferença. Bens e serviços que terão a redução a zero, né? Normalmente os medicamentos, né? Dispositivos de acessibilidade para PCDs, produtos de cuidado básico à saúde menstrual e a cesta básica nacional, entre outros que vai estar lá disponível na legislação. Esses vão zerar, ou seja, não vão pagar IVA, tá? Não tem a saída deles vão ser todas com zero. E crédito presumido, né, que está no regime diferenciado, que normalmente aí o produtor rural, né, quando a empresa compra de produtor rural ou de pessoa física, vai poder ter a presunção de crédito. Além disso, a gente tem os regimes específicos, né, a partir de combustíveis, serviços financeiros, planos de saúde, bens imóveis, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, turismo, cooperativas, né, que vão ter assim, um regime específico voltado somente para eles ali, também tendo uma redução, possivelmente, nessa carga tributária. Dentro dos produtos com a alíquota zerada, nós temos os produtos da cesta básica, que engloba, né, as carnes, peixes, queijos, sal, café, manteiga e margarina, farinhas, pão comum, que é o pãozinho francês, ovos, óleo, açúcar, arroz e feijão, leite, raízes e tubérculos, cocos. Então esses produtos vão ter a alíquota zerada, né, do IVA, não vão pagar o imposto. Produtos com redução de 60%, a gente vai ter crustáceos e moluscos, bebidas compostas lácteas, mel natural, mate, farinha, tapioca, óleos vegetais, massas alimentícias, sucos naturais, polpas de frutas, o pão de forma e extrato de tomate. Eles vão ter lá a isenção, a redução na alíquota de 60%, então uma alíquota de 27%, esses produtos só vão pagar 11%. E eu falei que ia comentar um pouquinho mais sobre os bens imóveis, porque aqui está normalmente as holdings, que possuem os bens imóveis para administração, locação, entre outras coisas. E vai ter uma alteração na legislação, né, porque bens imóveis também vão pagar o IVA. Na locação ou no arrendamento, né, vai ter que pagar o IVA, e assim como nas demais operações, nas operações de venda desses bens também vai ter que pagar o IVA. Né? Por enquanto, a legislação traz que na locação e arrendamento, né, vai ter uma redução de 60%, ou seja, vai ter uma alíquota de 11% ali para a parte de locação ou de arrendamento. Nas demais operações, ela colocou uma redução de 40%, ou seja, vai ter uma alíquota de 16%. Acreditamos que essa parte dos bens imóveis ainda vai sofrer alterações, né, no Congresso Nacional. Talvez reduza ou não essa tributação. Mas se continuar dessa forma, aí eu tenho que repensar o estudo de holding para ver se vai continuar valendo a pena ou não deixar isso como os imóveis em pessoa jurídica ou não. Aproveitando e falando dos bens imóveis, também vou comentar sobre o ITBI e o ITCMD. Em relação ao ITBI, né, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos, né, quando eu compro ou vendo um bem, eu tenho que pagar o ITBI.
as alíquotas não mudam. O que muda é que normalmente tem que ser pago agora o ITBI no ato da escrituração, até podendo ser antecipado o valor do ITBI. Normalmente se diz que talvez na antecipação tenha algum desconto para pagar o ITBI antes de fazer a escritura. E a avaliação, né, dos imóveis vai ser feita pelas prefeituras, como já é hoje, mas normalmente vai ser feita a avaliação pelo valor de mercado. É lógico, as regras, as normas para poder fazer essa avaliação ainda depende de legislação. E o ITCMD? O ITCMD é o Imposto de Transmissão Causa Morte e Situação. Ele é um imposto que está sofrendo alterações na reforma tributária. A principal delas é que a cobrança vai ser até 8% do valor do imposto, que é o valor do imposto é até 8% do patrimônio doado, ou no caso da herança. Então, vai ser cobrado até 8% de forma progressiva, ou seja, vão ter faixas de cobrança. Por exemplo, até R$400 mil de patrimônio vai se pagar 2%, de 400 a 2 milhões vai se pagar 4%, de 2 milhões a 10 milhões, 6%, e acima de 10 milhões, 8%. Só estou dando como exemplo, porque cada estado ele vai colocar essa tarifa, essa parte progressiva do seu imposto, limitando a 8%. Só que já tem um projeto, né, de lei no Congresso Nacional que quer aumentar o teto do ITCMD de 8% para 16%. Também aproveitando para falar que na reforma tributária, né, se cogita muito, se falou muito a respeito do cashback. O que é o cashback? Os consumidores inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal terão direito à devolução do IBS e do CBS incidentes sobre as suas aquisições. Então, quem está inscrito no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo, exemplo, o Bolsa Família, ele vai ter direito ao cashback, a devolução integral ou em partes do imposto que ele pagou. Como exemplo, para gás de cozinha, energia elétrica e esgoto, no CBS a pessoa vai ter um cashback de 100% do imposto que pagou. No caso do IBS, que é o ICMS ou ISS, ele vai ter uma devolução de 20% sobre esses produtos. Nos demais produtos, tanto na parte federal, que é o CBS, tanto no IBS, que é estadual ou municipal, ele vai ter um cashback de 20% do valor dos tributos que foram pagos sobre as aquisições que ele fez por nota fiscal. Então, essa é uma maneira que o legislador tentou minimizar o impacto tributário para as pessoas de baixa renda. Então, esses foram alguns das principais itens que a reforma tributária está trazendo para você, empresário. Tendo maiores dúvidas, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai esclarecer melhor, né, os itens da reforma tributária. E assim que tiver novidades, né, da reforma tributária, estarei gravando aí os próximos vídeos e passando as informações para vocês a respeito de todas as mudanças da legislação. Se gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.